Bom, passamos agora ao estudo da estatística. E essa primeira aula, ela vai ser uma aula de introdução à estatística, mas também falará um pouco sobre a questão da distribuição dos dados em um gráfico. Então vamos começar a falar sobre o que é estatística. A estatística é um conjunto de técnicas ou métodos de pesquisa. E elas vão buscar planejar ou realizar coleta de dados, sejam eles relacionados a uma análise específica ou simplesmente para poder distribuir uma informação. Então, utilizada desde a antiguidade, a gente pode perceber que nos primeiros momentos ela estava relacionada simplesmente com a contagem dos mortos, também o método para tomar certas decisões. Isso porque fundamenta suas conclusões em estudos realizados. Então, assim, quando a gente trabalha com a estatística, na verdade a gente vai coletar dados e a partir dos dados coletados, nós vamos buscar estudar esses dados, organizar, criar planilhas e, a partir daí, dar soluções a problemas relacionados a esses dados coletados. Então, como que funciona a questão das fases do método estatístico? Primeiro a gente tem que definir o problema, determinar como haverá o recolhimento dos dados para solucionar um problema. Depois fazer um planejamento, elaborar como fazer o levantamento dos dados. Depois fazer essa coleta de dados, e aí reunir dados após o planejamento do trabalho pretendido. Então primeiro a gente planeja e depois vai para a coleta de dados, justamente buscando os dados que a gente tem condições de analisar. Correção dos dados coletados, para conferir se os dados estão condizentes e afastar possíveis erros relacionados a essa busca, dessa primeira coleta de dados. Apurar os dados, organizar e fazer contagem, montar planilha e tudo mais, e apresentar os dados de modo a fornecer uma informação. No caso, a gente pode utilizar aí de gráficos, de outros tipos de métodos, sejam eles geométricos ou mesmo percentuais, para poder apresentar uma solução. E depois analisar os dados a partir da interpretação deles. Então, como que seria a distribuição disso, né? Primeiro a gente tem que falar da população e da amostra. Primeiro deles seria a população, que também é chamado de universo estatístico. Ele consiste no grupo, normalmente numeroso, observado. Então, para você fazer uma coleta de dados, você tem uma população, só que geralmente essa população é muito grande. Inclusive ela pode ser finita, quando o número de elementos é finito, ou infinita, quando nós temos incontáveis elementos. Neste caso, para fazer o estudo, a gente tem que recorrer a um subconjunto do objeto de estudo. Ou seja, vamos ter que buscar uma parte desse todo para poder analisar. E isso é chamado de amostra. A amostra é um conjunto de objetos ou de dados retirados de uma população para fins de estudo da mesma. Vai ser uma parcela confiável da população. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa de intenção de votos, na verdade você não consegue fazer a busca desses dados, coletar esses dados, pessoa a pessoa. Então, o que você faz? Você seleciona uma amostra e dessa amostra você busca os dados, retira esses dados, coleta os dados, monta todo o desenvolvimento e aí te dá um parecer que fica muito próximo do que vai ser o real, que é aquela margem de erro que é apontada. Propriedades de uma população. O estudo estatístico ele consiste em direcionar uma característica ou uma propriedade da população. Então, assim, claro, a gente tem várias variáveis que podem entrar num processo de análise estatística. Mas aí, quando a gente vai fazer o estudo, normalmente a gente não faz o estudo relacionando todas essas variáveis. Na verdade, a gente faz um filtro e seleciona somente o que a gente quer e tem intenção de estudar. Então, nesse caso, o que a gente vai buscar é sempre coletar a informação de acordo com a propriedade ou a característica que nós estamos buscando para o estudo em questão. Sendo assim, essas características ou propriedades elas podem ser qualitativas ou quantitativas. No caso da qualitativa, são os casos coletados que não são numéricos. Então, assim, a análise é feita de modo na interpretação das informações, enquanto que o quantitativo você faz a coletagem dos dados de forma numérica. Exemplo, o peso, a idade, o preço das coisas. Então, você pode fazer uma pesquisa estatística tanto qualitativa quanto quantitativa.
que seria uma variável quantitativa? As variáveis quantitativas, elas podem ser de dois tipos. Você tem as contínuas, que elas podem assumir qualquer valor dentro de um dado intervalo. Exemplo, quando você vai fazer a pesquisa aí da altura de uma pessoa, você tem uma faixa muito grande de valores que você pode encontrar, e ela é contínua, uma depois da outra. E você tem variáveis que são discretas, quando assume valores específicos, inteiros, dentro do intervalo de variação. Por exemplo, quando você vai contar pessoas, seja numa empresa ou seja num local qualquer, você vai usar os números naturais, então ele vai oscilar de valor em valor natural. E aí a gente começa a falar das variáveis que a gente tem para estudo. A primeira variável seria a frequência absoluta. Quem que é a frequência absoluta? É o número de vezes que a variável assume o mesmo valor x. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa em uma sala de aula com alunos, para saber a idade de cada um, olha só o que pode acontecer. Você vai ter uma tabelinha aí que vai apresentar o aluno e a idade respectiva dele. Então, o primeiro aluno tem 12 anos, o segundo aluno tem 13, o terceiro tem 12, o quarto tem 11 e assim sucessivamente. A frequência absoluta vai medir quantas vezes o 12 vai aparecer, quantas vezes o 13 vai aparecer, quantas vezes o 10 vai aparecer e assim sucessivamente. Ou seja, pela análise dos dados coletados, a gente vai ter o seguinte: a idade e o número de alunos que tem essa idade específica. No caso, 10, 11, 12, 13 são os valores de idade que apareceram para essa sala específica. Então, com 10 anos eu tenho 2 alunos, com 11 anos eu também tenho 2 alunos, com 12 anos, 8 alunos, ou seja, a maioria dos alunos dessa sala tem 12 anos, e com 13 anos, 3 alunos. A partir daí, é possível, então, estabelecer o seguinte: quanto seria a soma das frequências absolutas de cada uma das idades? Quando eu faço a soma delas, o F1 mais o F2, a frequência absoluta 2, mais a frequência absoluta 3, mais a frequência absoluta 4, o que eu vou encontrar é justamente o número, no caso de alunos que foram verificados. Então, olha só, aqui eu tenho o F1, aqui eu tenho o F2, aqui eu tenho o F3 e aqui eu tenho o F4. Quando eu fizer, então, 2 mais 2 mais 8 mais 3, eu vou encontrar justamente os 15 alunos que foram entrevistados ou que se buscou informações a respeito da idade deles. De modo geral, então, N fica sendo igual ao somatório de I, que seria o primeiro valor, até N, que seria o último valor ou a última frequência apresentada das minhas frequências absolutas. Então, N seria o nosso número total. Bom, daí a gente pode, inclusive, começar a falar sobre o que é a frequência relativa. Porque a frequência absoluta ela vai apresentar quantas vezes o mesmo valor apareceu na pesquisa. Já a frequência relativa vai ser a razão entre a frequência absoluta e o número de elementos da amostra. Então, podemos analisar o seguinte, que a frequência relativa nada mais vai ser do que pegar a frequência absoluta e dividir pelo número total da amostra, que seria o N. Se a gente pegar o caso anterior para poder analisar, se eu pego a frequência relativa, se eu quero a frequência relativa dos alunos que apresentam a idade de 10 anos, eu teria o cálculo da seguinte maneira: a frequência relativa que eu quero vai ser igual ao F1, porque ela é relativa ao F1, então vai ficar frequência relativa 1, sobre o N. Se a gente lembrar lá, 2 alunos tinham idade de 10 anos, então eu tenho 2 dividido pelo total de N, que seria 15, que é o total de entrevistados. Então eu teria aqui, quando eu faço essa conta, o valor de 0,133, que é o mesmo que escrever 13,3%. Aliás, a frequência relativa normalmente é apresentada em porcentagem. Então, de novo,
se eu pego o somatório das frequências relativas, o que eu vou encontrar quando eu faço o somatório das frequências relativas é justamente o 100%, o mesmo que 1. Então, quando eu faço o somatório das frequências relativas, eu tenho que encontrar o total de entrevistados. Bom, daí por diante, ao receber essas informações, é possível fazer a representação gráfica da distribuição de frequências. E essa representação gráfica, ela pode ser feita de algumas maneiras, como, por exemplo, o gráfico de barras, o gráfico de setores, o gráfico poligonal ou gráfico de linha e o histograma de frequências. E a gente vai tratar de cada um deles a partir de agora. Quem seria, então, o gráfico de barras? Esse gráfico de barras, ele pode ser desenhado a partir de retângulos, que têm a mesma largura e que as alturas vão ser proporcionais ao tamanho da frequência que está sendo analisada. Então, vamos ao exemplo. Primeiro eu vou fazer um gráfico de barras na minha horizontal. Então, o que acontece? Eu tenho o gênero de filmes que assisti em 2019. Percebam, eu tenho 30 sendo de ação, tenho 45 que são de ficção e tenho 25 que são de drama. Também temos possibilidade de apresentar esse mesmo gráfico ou o gráfico com outras informações, só que agora com barras na vertical. Então, agora eu tenho o de colunas, né? Esse gráfico de colunas, ele vai ser apresentado da seguinte maneira. Número de alunos com nota azul na escola. Então, primeira série, segunda série e terceira série do ensino médio. Olha só, eu tenho 200 alunos nessa escola que apresentam notas azuis relacionadas à primeira série. Eu tenho 300 alunos que têm notas azuis nessa escola que representam a segunda série. E eu tenho, se a gente for observar aí, um valor intermediário entre 200 e 300, muito mais próximo aí de valor de 250 alunos que apresentam aí o valor relacionado à terceira série. Então, do lado esquerdo nós temos o gráfico de barras e do lado direito um gráfico de colunas. Também posso apresentar o gráfico como um gráfico de setores. O gráfico de setores ele é sempre um círculo, ou seja, ele vai ser sempre distribuído em 360 graus, e o ângulo de abertura vai ser proporcional à frequência relativa correspondente. Então, quando a gente faz o estudo de algum tipo de análise relacionada a uma variável específica, exemplo, saúde bucal dos brasileiros. Como que estaria a saúde bucal dos brasileiros hoje? Então, essa análise poderia ser o seguinte, 35% dos brasileiros possui uma saúde bucal com um nível considerado bom. Temos 40% da população que vai apresentar uma saúde bucal considerada regular. 15% apresenta uma saúde bucal com um nível ruim. E 10% da população, que é um número extremamente elevado, apresenta uma saúde bucal precária. Então, percebam, esse gráfico ele consegue apresentar de modo direto uma pesquisa relacionada à saúde bucal dos brasileiros. Então, é uma pesquisa específica, de uma variável específica, dentro de uma análise onde você tem o 100%, que seria todo o gráfico 100% do círculo. Esse gráfico ele é muito interessante porque ele consegue te dar uma noção mais nítida de como seria a parte relacionada ao todo, né? Então, o 100% seria o círculo completo, e aí pelas cores você consegue inclusive diferenciar para ver como é que está essa distribuição, né? Então, é uma análise que pode ser feita em um estudo mais específico, ele acaba te dando uma interpretação muito mais rápida de como os dados saem para você, e você pode utilizar esses dados para poder sair em outras opções depois. Bom, você tem um gráfico poligonal, também conhecido como gráfico de linha, que ele é um gráfico que vai ser desenhado com base em um plano cartesiano. E ele é muito utilizado em bolsas de valores, porque ele dá uma tendência, ele identifica uma tendência
de uma determinada característica quando está sendo analisada. Por quê? Porque ele está condicionado normalmente ao tempo estar transcorrendo. Então, com o tempo transcorrendo, você consegue analisar como é que é o comportamento dessa variável nesse instante. Então, por exemplo, o gráfico de importação e exportação de um país. Perceba que eu tenho uma linha das exportações que sai dos 4 bilhões lá em janeiro, continua em 4 bilhões em fevereiro, e aí ela começa a ter um declínio. Março, aí ela mantém baixa, mas ainda estável. Em abril, depois tem outra queda e assim sucessivamente. Então você consegue acompanhar como foi o valor das exportações do país mês a mês no transcorrer de um ano. Do mesmo modo, você pode colocar, inclusive no mesmo gráfico, lembrando que a gente usa mais ou menos a ideia da transcrição em um plano cartesiano, um outro segmento onde a gente pode identificar as importações, inclusive fazer análise mês a mês dessas importações, para ver quando as importações sobrepuseram o valor das exportações e vice-versa. Então, é um gráfico onde você consegue analisar o transcorrer do tempo para essa variável específica. Um gráfico muito importante aí, principalmente para o setor financeiro. E depois você tem um histograma de frequências. Os histogramas de frequências são representações gráficas que são utilizadas para distribuir a frequência, quando você tem intervalos que são convenientemente escolhidos. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter classes, e essas classes vão representar faixas de valores. E essas faixas de valores podem ser conclusivas para nós em termos de reunião de grupos para poder fazer análise. Olha o exemplo. Nós temos aí as notas dos alunos do segundo ano. Então, nós temos aí 25 notas que estão sendo distribuídas em valores que podem ter, inclusive, a aproximação de uma casa decimal. Quando a gente pega isso aí para poder analisar, nós não conseguiríamos reunir isso de modo a ter um dado conclusivo. A gente precisa estabelecer intervalos para poder expressar melhor os dados que estão sendo representados nesse momento. Então, é aí que surge a necessidade do uso do histograma de frequências. O que seria isso, né? A gente colocaria esses dados dentro de uma planilha e a partir dessa planilha a gente conseguiria construir esse gráfico para representar melhor as informações coletadas. Então percebam, vamos montar uma tabela aí onde a gente vai apresentar a classe, que seria os nossos grupos selecionados, a faixa de notas de cada grupo, a frequência absoluta, depois a frequência absoluta acumulada, depois a frequência relativa percentual e a frequência relativa acumulada. E aí a gente vai fazer a introdução dos dados. Então eu vou dividir nesse caso aí o meu histograma para poder apresentar as minhas frequências em 5 classes, onde vai variar as notas de 0 até 2, lembrando que o 2 é um intervalo aberto, depois de 2 a 4 também com 4 como intervalo aberto, depois de 4 a 6 com 6 como intervalo aberto, depois de 6 a 8 com o intervalo de 8 aberto, e depois de 8 a 10, que seria o nosso valor final. E aí a gente vai colocar os valores. Nós temos dentro dessa faixa de 0 a 2, apenas um aluno que ficou entre 0 e 2. 3 alunos que ficaram entre 2 e 4, 4 alunos entre 4 e 6, 13 alunos entre 6 e 8 e 4 alunos entre 8 e 10. Daí a gente consegue fazer a minha frequência absoluta acumulada. O que seria isso? Quando a gente faz a frequência absoluta acumulada, a gente acaba fazendo a soma. Por exemplo, o F e 3 nada mais vai ser do que pegar todos os elementos que estão acima dele. Então, eu teria o valor de 1 mais 3 mais 4. Por isso, nós temos lá um valor de 8 aqui apresentado. Então, para buscar essa informação, basta eu ir pegando e fazendo os valores acumulados. E aí, o próximo seria somando mais o 13, daria 21. E, por fim, somando mais 4, daria 25. Então, a frequência absoluta acumulada seria nada mais, nada menos que a soma dos valores dos elementos que já apareceram nos intervalos anteriores. Daí, a gente tem a frequência relativa, que nada mais é do que aquele cálculo relacionado a frequência absoluta pelo número de componentes. No caso aqui eu teria
o valor da frequência relativa de aproximadamente 4% para esse, que seria simplesmente calculado a partir da minha frequência relativa 1 igual a 1 dividido por 25. Então aqui a gente teria o valor de 0,04, que é o mesmo que 4%. Então aqui, para economizar tempo, a gente vai simplesmente colocar os valores já calculados. Então eu teria 4% para a primeira classe, 12% para a segunda, 16% para a terceira, 52% para a quarta e 16% para a quinta. E aí eu vou ter a minha frequência relativa acumulada, que nada mais é do que, de novo, a soma das frequências relativas superiores a ela, ou seja, que estão acima dela. Então, 4 mais 12 daria 16, 16 mais 16, 32, até que eu chegue num total de 100%. Colocada essa planilha com esses dados preenchidos, então agora basta fazer a construção do nosso histograma. Então, o nosso histograma, ele vai ter a seguinte situação. Eu vou pegar a tabelinha, tá aí novamente, que é a mesma que a gente construiu anteriormente, e agora eu vou montar um gráfico com a distribuição das classes. Então, o meu intervalo inicial é de 0 a 2. Quantos elementos aparecem lá de 0 a 2? Apenas um. Então, nós temos aí em vermelho a contagem de um elemento. Depois, nós temos de 2 a 4, 3 elementos. Depois de 4 a 6, 4 elementos. Depois de 6 a 8, que é a maior quantidade de pessoas, a maior distribuição, 13. 13 alunos aparecem com nota entre 6 e 8. E depois, entre 8 e 10, a gente volta a ter o valor de 4 alunos. Então, isso aí é um método mais consistente para a gente construir um gráfico para apresentar valores que sejam em intervalos específicos, com classes específicas, com grupos específicos, onde a gente consegue planilhar melhor o que a gente encontrou de dados quantitativos. Observe que cada um dos retângulos foi construído com um retângulo de área proporcional à frequência absoluta respectiva, ou seja, o tamanho dele vai corresponder exatamente à proporção que ele ocupa em termos de notas que foram distribuídas no caso desse gráfico específico. No mais, queria agradecer a atenção de todos e dizer que é muito importante o estudo de gráficos, principalmente para análise no Enem. O Enem ele coloca em muitos momentos várias questões onde você precisa ter uma análise interpretativa do gráfico, e aí esses gráficos aparecem demais lá, e só a partir dessa interpretação é que você consegue chegar em resultados. Às vezes a própria interpretação já é a solução do seu problema. Então ficar atento a essa aula, se for o caso, revisar essa aula mais uma vez, dar uma olhadinha nos exercícios relacionados a essa aula, porque vale muito a pena, e isso aí é nota garantida para você no Enem. Até a próxima.